Oi, gente, tudo de bom aí para todos vocês? A palavra de Deus nos fala acerca dos talentos que um homem havia confiado, gente, a seus servos. Ele chamou seus servos e confiou eles os talentos. Eu falo isso em outro vídeo, tá? O começo, por isso estou pegando assim como que pela metade, porque eu já falei, já encaminhei a primeira parte do assunto em outro vídeo, tá bom? Podendo dar uma olhada lá, você vai estar a par desse assunto. Então, esse homem faz o seguinte, distribui os talentos com os teus servos. A um ele deu 5, como já falei, né? Em outro vídeo. E também a outro 2, a outro 1, né? Então, esses 5, eu já expliquei isso em outro vídeo, que os 5 talentos são coisas relacionadas a esta vida. São coisas que Deus confia a você, porém é para você usufruir, usar, desfrutar, entendeu? Manusear, agilizar aqui através desses, entendeu? Desses talentos. Coisas aqui nessa vida, entendeu? E eu falei também que o talento, ele se refere às coisas celestes, às coisas relacionadas ao reino de Deus. É esse aí que esse homem deu para esse moço, aí que eu falei, o servo. Porém, ele não estava entendendo nada, gente. Quando você não entende o assunto, não entende a coisa que está sendo passada para você, você é capaz de jogar no lixo, desfazer uma coisa e depois vai lamentar, sabe? É o que aconteceu com esse moço. Ele ficou lamentando para a vida inteira, pela vida toda, porque ele recebeu uma sentença. Porque aquele dono, o Senhor, ele havia confiado a ele uma coisa que era de melhor. Entregou a ele, que era um talento. Entendeu? E agora você, antes que você não entenda isso, antes que você pense, mas por quê? Se me mandasse escolher, eu escolheria os 5 talentos. Entendeu? 5 talentos daria muito trabalho, claro, né? 2 também, 1 também. Só que esse 1 talento traz assim uma memória de único, tá bom? De uma coisa única. E o reino de Deus é uma coisa única, gente. Deus é único, entendeu? A gente fala assim, Deus é único, mas não está, nesse caso, excluindo Jesus, tirando Jesus fora daí não, porque ele é o principal, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um, entendeu? Um dia Jesus até orou. Jesus falou, Pai, no final de sua trajetória, de sua caminhada aí do seu ministério, né? Ele falou, Pai, eu quero que minha igreja, as minhas ovelhas, melhor dizendo, sejam todos nós sejamos um. Eu quero que elas sejam um comigo, assim como eu fui o único. Antes, eu era o único contigo, desde a eternidade, lembra? Pois é. Então, eu queria que minhas ovelhas também entrassem nisso aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o fato da igreja, do Senhor, ou seja, o fato das ovelhas de Jesus Cristo serem um com Ele, não quer dizer elas vão ser santificadas, né? Para ser um com Jesus, tem que ser santificado por Ele. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não é dizer que você vai ser uma pessoa, um santo, uma santa para ser adorado, tá bom, gente? É santo no sentido de você se santificar. Mas você precisa todo dia estar fazendo um reparo em sua vida. Mesmo sendo santificado por Jesus. Precisa todo dia, a cada momento, estar fazendo um reparo, sabe? Em suas vidas. A palavra que porventura vem a sair da boca, precisa ser analisada pelo dono da palavra que está liberando a palavra. Porque não vai ser A ou B que vai responder pelas minhas palavras. Quem tem que responder pelas minhas palavras sou eu, entendeu? Quer dizer, agora Jesus também falou uma coisa, né? Ele falou, olha, existem momentos que vocês não têm nem que responder nada. Apenas falem. Desde que o Espírito Santo fala através da boca de vocês. E isso aí a gente sabe que é verdade, né, gente? Então não precisamos ter cautela, deixar que Deus nos use como instrumento, né? E fora isso, você ter cuidados com suas palavras. Nós devemos ter cuidado com suas palavras, né? Porque prestaremos conta, elas vão todas para a balança, sabe? Pela balança divina, que é infalível. Entendeu, gente? Então eu quero dizer o seguinte. Aquele que havia recebido um talento, ele recebeu uma coisa mais preciosa, uma coisa de valor, entendeu? Que o Senhor havia confiado para ele. O Senhor confiou isso a ele, quer dizer, confiando nele, gente. Confiando naquele servo, sabe? E agora, né, na hora da prestação de contas, o Senhor, quando volta, né, vê que ele havia enterrado. Ele mesmo fala, não precisou ninguém fofocar, não, sabe? Não precisou ninguém dizer, olha, sabe aquele teu servo? Pois é, ele enterrou o talento. Vai ver que assim, algumas pessoas, se soubessem disso, poderiam até nem fazer caso. Já enterrou tarde mesmo o talento, já enterrou tarde. Porque também não saberia o valor, sabe? Porque
o dono havia confiado a ele esse um, tá? Confiou ao outro 5, que tem a ver com as coisas aqui dessa vida, tá? E confiou ao outro 2. Agora, explorando um pouquinho mais, gente, porque o do 5 já concluí, já encerrei, já falei, dos 5 talentos, tá? E agora, voltando para o 1, esse que eu falei que recebeu um talento, por exemplo, eu gostaria de comentar com você o seguinte: quando Deus aparece para Salomão, gente, o filho do rei Davi, que ele seria o terceiro rei, como foi, né? O terceiro rei em Israel, né? Porque o primeiro rei foi quem? Foi Saul, né? E depois Davi e em seguida Salomão. Então Salomão, ele estava com uma responsabilidade muito grande. Ele se sentiu pequeno diante daquela responsabilidade que Deus havia confiado a ele. Vocês estão entendendo? Então agora Deus aparece para ele, né? E pergunta para ele, em sonhos, né? Em sonho. Deus pergunta para ele o que ele deseja, qual o pedido que ele gostaria de fazer. E o que ele faz, gente? Ele faz um pedido. Ele queria apenas uma coisa. Deus depois, olha, Deus é como se Deus parabenizasse Salomão por isso. Porque Deus falou, olha Salomão, aliás, só terminando essa parte aí, ele pediu sabedoria. Olha, aquilo chamou a atenção de Deus, porque esse é como se ele tivesse escolhido um talento, sabe? Um talento, alguém, né? Eu acabei de falar que enterrou um único talento, pois é. Então quando ele fala, eu só quero sabedoria para lidar com esse povo é numeroso. E ele sabia o trabalho que aquele povo havia dado a Moisés, gente. Moisés também vacilou muito, né? Porque, não vamos entrar nesse detalhe não, mas também ele nem entrou na Terra Prometida por esse motivo, gente. Mas também mais tarde a gente vê que o próprio Jesus, na transfiguração, estava lá Elias e Moisés com ele. Tá bom? Deus cuidou do caso de Moisés, sabe? Então, quando ele pede para Deus fala, você pode pedir o que quiser. Então ele pede sabedoria, ou seja, ele pediu uma coisa, sabedoria. E agora Deus fala para ele, gente, no sentido assim, bem... Depois vocês podem meditar. Quando eu falo assim, umas coisas rápidas assim, é porque eu estou fazendo um resumo muito rápido. E estou levando você para a palavra, você mesmo meditar na palavra. Para depois, né, não dizer, você não falou direito, você não falou isso, não falou aquilo, não falou assim, não falou assado. Entendeu? Eu estou fazendo um resumo assim, bem rápido, até porque o vídeo, as pessoas assistem o vídeo, mas ela tem pressa também de parar. Então, eu estou pegando assim um resumo, fazendo tipo um resumo. Então, ele vai e pede sabedoria. E só que Deus mostrou para ele, falou para ele, no sentido assim, que na sabedoria, nesse pedido, tudo já estava como se embutido ali. Ele fez o pedido com sabedoria. Ele pediu sabedoria e Deus falou, olha, você não pediu vingança dos teus inimigos, entendeu? Você não pediu fama, você não pediu glória, entendeu? E outras coisas mais. Mas o que Deus diz, né? Tudo isso que você deixou de pedir, tá? Eu vou te dar. Né? Quer dizer, Deus daria junto com a sabedoria, que ele fez um pedido que chamou a atenção de Deus. A Bíblia fala, gente, que sem fé, né? A fé é um dom também, né? A fé é nele, tá, gente? A fé é em Deus, através de Jesus Cristo, tá? Então, é uma coisa maravilhosa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer 1000 coisas nessa vida, mas se não estiver baseado na fé, vivendo pela fé, crendo em Deus, né? Crendo no Senhor Jesus Cristo, olha, nada vai adiantar, gente. No final de tudo, nada vai adiantar, né? Então Deus libera tudo isso para ele, porque ele fez o pedido de maneira correta. É como se ele tivesse aceitado, gente, a dádiva do talento lá na frente da parábola que Jesus conta. É como se ele tivesse aceitado isso, porque ali estava um grande tesouro, uma coisa tremenda. E outra coisa, eu gostaria de dizer o seguinte, a Bíblia nos fala acerca de um jovem, a Bíblia chama até de jovem de qualidade, né? Ou um jovem rico, né? Que a Bíblia fala o Senhor... Às vezes fala de uma maneira ou de outra, mas se completa, né, gente? Então diz o seguinte, que um rapaz chega para Jesus, um jovem, né? E ele fala, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Então Jesus fala. Aí Jesus começa a citar para ele, né? Que ele deveria guardar os mandamentos, outras coisas, honrar pai e mãe e tal, essas coisas todas. Então ele fala, isso aí eu já tenho praticado desde a minha juventude, desde a minha mocidade e tal. Aí o que acontece? Jesus então... fala para ele, gente, agora você redobre a tua atenção. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus diz, falta-te uma coisa. Faltava para ele uma coisa. Lembrou de um talento, do único talento? Se lembrou de um pedido apenas que Salomão fez para Deus?
Lembra? Pois é. Jesus falou para ele, falta-te uma coisa. Você vai, vende tudo que você tiver, tudo que você tem, você vai, venda e distribua com os pobres. Você pode amar muitos pobres, mas se falar para você pegar tudo que é teu e distribuir para todos os pobres, é capaz de você ter um ódio dos pobres, né? Mesmo você sendo pobre também, que cada um nesse mundo tem um arzinho de pobreza, né, gente? Mas Deus é aquele que nos enriquece de dentro para fora, né? Então o que acontece? Jesus fala isso para ele. Venda, você tem que vender tudo que você tiver, tudo que você tem e distribua com os pobres. E vem e terás um tesouro no céu comigo. Agora você entendeu? Gente, é uma coisa tremenda. O nosso Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é tremenda. Porque muitos podem pensar o seguinte, o que Deus, assim, tipo, o que Deus estava falando para ele, você pode pensar que era vender, o segredo era esse, vender tudo e dar aos pobres. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que para ele, o que faltava para ele, uma coisa, era o quê? Era um tesouro só que estava faltando para ele. Se lembrou de um talento? Que eu ainda falei, já falei em outro vídeo, agora estou reforçando e falando, continuando o assunto. Então Jesus falou para ele, falta-te uma coisa. Que coisa é essa? Eu pergunto para você. Que coisa é essa? Um tesouro que Deus tinha no céu e ia dar para ele. Ele teria esse tesouro no céu. Não estava dizendo que ele ia morrer, que ele ia... Não, estava dizendo que o tesouro no céu, porque você pode andar aqui neste mundo, viver neste mundo, gente, mas ter todas as tuas garantias asseguradas por Jesus, sabe? Firmadas por Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então Jesus vai, olha, é como se Jesus dissesse assim, olha, tu terás um tesouro, falta-te uma coisa, que é esse tesouro que estava falando. É isso que falta para você, só isso, porque o resto já está tudo bem. Você cumpre direitinho, você está fazendo, você mesmo confessou com tua boca que você está cumprindo os mandamentos do Senhor, fazendo o que a Bíblia manda, entendeu? Então agora só falta uma coisa, o que é que está faltando aí? Um tesouro. E então quando Jesus fala, vá, vende tudo que tem, tal, de distribua para os pobres, ele está dizendo que esse era o caminho para ele chegar ao tesouro, para ele alcançar o tesouro. Você está entendendo? Porque Jesus ele é Deus de estratégia. Você pensa que Deus